A semana passada começámos a falar do regresso às aulas e das mochilas, que é necessário termos cuidado para que a saúde dos nossos filhos seja preservada. E hoje vamos falar de algo não menos importante, que são os lanches que se devem levar para a escola. É verdade, é verdade. Portanto, uma das coisas que agora está em voga para os pais, não é? Fazer todas as manhãs é o lanche, voltar a preparar os lanches para os miúdos, e nada mais importante do que falarmos um bocadinho sobre isso, também para descortinar aqui alguma falta de conhecimento, alguma falta de, não direi cuidado, porque os pais todos querem o melhor para os seus filhos, mas às vezes substituímos a velocidade e o conforto. E a desculpa da falta de tempo para preparar as coisas, não é? É isso. E, portanto, a velocidade a que temos que fazer as coisas muitas vezes implica termos ali um bocadinho menos cuidado ou menos tempo para fazer as coisas e, portanto, é disso que vamos falar hoje relativamente à qualidade dos lanches dos miúdos. E nada melhor do que começar, efetivamente, por perceber em que ponto de situação é que estamos em termos alimentares nas escolas. Não vou falar aqui propriamente dos almoços, porque isso depois cada escola tem os seus protocolos, tem o seu tipo de comida e acredito que sejam bastante devidamente bons. Profissionais. Sim, exatamente. Mas... E assegurados por pessoas com formação para isso. Exatamente. Mas relativamente aos lanches, aquilo que se vê hoje em dia, aquilo que eu tenho notado mais, também por experiência própria, com alguns colegas dos meus filhos, não é? Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, um com 4, outro com 8 e outro com 9. Portanto, tudo em época escolar, idade escolar. Exatamente. É um turbilhão. Portanto, para chegar aqui a... Três lanches. Três lancheiras, porque na realidade são 6 lanches. Exatamente. Que é o da manhã e o da tarde. E e, portanto, aquilo que eu vejo também, nomeadamente com alguns lanches dos colegas, é que os miúdos, hoje em dia nas escolas, muitas vezes têm comida empacotada, como bolachas, como se calhar pães que são empacotados, como por exemplo aqueles pães de leite que vêm dentro dos pacotinhos, que são individuais e que é bom nós comprarmos no supermercado. E que são transformados, não é? E que são super processados e que têm imenso açúcar, mas que na realidade são muito práticos para ter em casa, porque aquilo vem em doses individuais, eles não endurecem com o tempo, mas se eles não endurecem com o tempo, alguma coisa se passa, porque exatamente. A comida não normalmente estraga-se claro. numa semana e eles às vezes ficam um mês lá em casa e continuam exatamente iguais. E portanto é preciso ter atenção, nomeadamente a este não envelhecimento dos alimentos que compramos, porque se eles não envelhecem alguma coisa, eles têm que os faz conservar, e nomeadamente os Zs todos, que são muito falados, os conservantes, os emulsionantes e a quantidade de açúcar que eles têm e que muitas vezes faz com que isso seja completamente nefasto a médio e longo prazo para os nossos filhos, e isso faz muita diferença depois na saúde deles. Agora, ou seja, a rapidez e o saber bem são inimigos da saúde. O saber bem é aquele saber relativo, bem não é? Emocional, não é? Claro. Porque se nós tivermos, por exemplo, um pão de centeio com queijo e manteiga, ou que seja uma sandes mista, digamos assim, também sabe bem. Mas a diferença é que dá trabalho a confeccionar, claro. Não é? Mas há coisas mesmo que são muito fora da caixa, e eu acho que é mesmo falta de conhecimento dos pais, como, por exemplo, bolachas de chocolate saudáveis. Também existem. Também existem, exato, nascem nas árvores. Exatamente. Portanto, temos uma bolacheira de chocolate, claro. Lá em casa no pomar, e vamos apanhar as bolachas de manhã. Portanto, para os pais que estão a ouvir, não há bolachas de chocolate saudáveis. Primeiro, chocolate já é um processado, porque claro. o ingrediente base é o cacau. E o cacau, sim, é saudável. Mas, para quem não sabe e para quem não comeu cacau, vão experimentar a comer cacau, porque existe à venda nas lojas mais naturais. E experimentem a comer cacau, para ver se gostam. Porque, efetivamente, tem muitos benefícios. Mas ninguém gosta daquilo. Claro, exatamente. E por isso é que transformam em chocolate. Até amarga um bocadinho. Exato. E portanto, o que é que acontece? Porquê é que se transforma em chocolate? Porque o chocolate é o cacau com a adição de açúcar. Porquê? Para aquilo saber bem. Claro, exatamente, para ficar docinho. Quando adicionamos, por exemplo, uma bolacha com chocolate, uma bolacha já não é um alimento, porque portanto, a definição de alimento é uma coisa que nasce da terra ou é de origem animal direta, não é?
Portanto, são duas coisas que não são alimentos, que já estão a ser agregadas uma à outra e empacotadas com conservantes, etc. E se a isso juntares um pacote de leite com chocolate? Exatamente. É uma mistura explosiva, não é? Logo de manhã, e como é que os miúdos vão de estar, por exemplo, com atenção nas aulas quando ficam hiperativados com uma data de açúcar? Esse é o primeiro ponto. Mas ninguém está aqui a dizer que o mal são só as bolachas de chocolate, atenção. São efetivamente os alimentos processados. Passando aqui um à parte, ainda hoje de manhã eu tenho fiambre em casa, como as pessoas normais, claro. não somos cuidados, mas temos que ter algum cuidado. Não extremistas. E uma das coisas que eu disse ao meu filho hoje, ele adora sandes mistas, e eu disse, olha, faz como tu quiseres, mas eu na realidade preferia que tu não comesses com fiambre, porque isso não é fiambre. Isso diz fiambre, mas não é fiambre. E vou-te explicar porquê. E agarrei no pacote, e as pessoas pensam que isto é mentira, mas isto é mesmo verdade o que eu estou a dizer. Eu faço isto aos meus filhos, mas eu tento ser um bom pai. Exatamente. Ou seja, é um massacre, mas é um massacre com educação. Exatamente. Portanto, eu agarrei, é o meu filho mais velho também, não é o de 4 Exatamente. anos. Ainda, prepara-te. E, portanto, agarrei no pacote de fiambre e disse-lhe, olha, estás a ver, isto diz aqui fiambre, mas isto diz 66% de carne. E depois a seguir eram só aditivos, portanto, os outros 34% eram só aditivos de uma pasta que eles fazem, que depois vai a uma máquina e torna ali o fiambre direitinho e é cortado para colocar ali dentro. E o terceiro ingrediente era açúcar. Malta, açúcar em fiambre. Porque antigamente o que é que se chamava fiambre? Fiambre era a zona da pá do porco que ia depois à faca e era colocada dentro de um pacote para nós comermos. Isso é fiambre. Claro. E portanto aquilo não é fiambre, aquilo é alguma coisa parecida com fiambre que foi feita numa pasta e foi colocada ali dentro e que eles nomeiam de fiambre. Claro. E portanto é muito importante termos atenção a estas coisas. Passando aqui para opções de lanche, qual é que é o melhor lanche que nós podemos... Ok, isso é que é o importante. Exatamente. Vamos a isso. Qual é que é o melhor lanche que nós podemos fazer para os nossos filhos? Bom, na realidade isto é voltar à base. Não é? O simples é o mais saudável, na minha opinião, e portanto a Organização Mundial de Saúde diz que qualquer adulto tem que comer no mínimo 3 peças de fruta por dia, as crianças sendo mais pequenas têm que comer no mínimo dos mínimos 2 peças por dia. E, portanto, o que eu tento fazer é exatamente isso. Obviamente, uma peça de fruta não enche propriamente, não sacia os miúdos. E eu coloco ali, normalmente, uma sandes de queijo e manteiga, preferencialmente em pão de centeio, embora os miúdos não gostem muito, mas ser um pão normal, mas habituam-se. Sim, isso é tudo, e na realidade é mesmo uma questão de hábito. E, portanto, aquilo que eu faço normalmente para os meus filhos é uma sandes de queijo com manteiga, ou uma sandes mista, porque há alguns que não comem sem ser mista, mas pronto, isso são outros 30. E um iogurte líquido, preferencialmente escolher um iogurte líquido com menos de 10 gramas de açúcar, porque se vocês pensarem 10 gramas de açúcar vão parar agora, eu não sei de cor, mas devem ser mais ou menos 2 colheres de sopa de açúcar. Agora imaginem se vocês comeriam 2 colheres de sopa de açúcar ao lanche logo de manhã. À colherada. À colherada, não é? Portanto, é isso que nós estamos a fazer aos nossos filhos. Portanto, olhem para os rótulos dos iogurtes e vejam, menos de 10 gramas de açúcar começa a ser aceitável, o ideal é ter ali 3, 4 e de açúcar não adicionado. E, portanto, um iogurte líquido, uma sandes de queijo, 2 peças de fruta, 2 peças de fruta. Fruta da época, não é? Fruta da época, sim, aquelas coisas não há necessidade de andar à procura, mas práticas, não é? Tipo, bananas há sempre. Bananas há sempre, não é? E se tivermos ali uma maçã ou uma hoje em pera, dia já há tudo sempre. Bem. Pois, a globalização tem esse problema. Mas também se temos disponível, independentemente de onde a fruta venha, obviamente se for biológica melhor, mas também é mais cara, não é? Claro. Mas pronto, é a saúde aí que está em causa, mas já é um alimento e, portanto, relativamente a um lanche processado, já estamos numa fase completamente diferente de seleção. Já estamos a ganhar. Exatamente, e portanto estes 3 elementos para mim são fundamentais. Ter um iogurte
pode ser líquido ou não, mas acredito que líquido seja, no nosso caso, é bastante mais prático para os miúdos. Fazer uma sandes de queijo com manteiga, um pão absolutamente normal e depois ter pelo menos 2 peças de fruta. Isto é aquilo que eu idealizo para os meus filhos. Há lanches mais saudáveis? Sim, mas já não conseguimos ter praticidade suficiente para o fazer todos os dias. Para estar a fazer umas bolachas que foram ao forno e são feitas em aveia e spirulina e aquelas coisas todas. Sim, a não ser naquelas tarefas familiares de fim de semana em que, olha, bora lá fazer aqui um quilo de bolachas para ficarem em casa. Exato. Mas aí já é um nível, já é o supra-sumo da coisa. Sim, não é? mas portanto, pronto, nós estamos naquela... à procura de alimentos que as pessoas tenham na própria despensa em casa, que é o básico da alimentação portuguesa, que são os laticínios, o pão e a fruta que temos sempre disponível, e portanto agarrem nessa base e façam isso para os vossos filhos. Nas lancheiras e obviamente água. Há muitos pais que se esquecem de verificar, não é de enviar, obviamente, porque as escolas até obrigam um bocado a isso, mas esquecem-se de verificar quanta água é que os miúdos estão a beber durante o dia. E o meu filho mais velho, por exemplo, leva uma garrafa de 1 litro e às vezes de 1,5 litro. E ainda hoje eu agarrei, ele ontem teve a apresentação da escola, hoje de manhã eu agarrei e vi que ele tinha bebido meia garrafa de água. São 700 centilitros e está tudo bem. E portanto, se estiver ali quase num litro já está bem durante o dia, porque é um miúdo que também sua muito, etc. Portanto, verifiquem isso e substituam a água todos os dias, não basta encher, não é? Porque as garrafas normalmente também são plastificadas, porque se forem de vidro vão-se partir numa semana ou em 2 dias. Ao segundo dia já não há garrafa. Verifiquem isso também. Portanto, aqui 3 aspectos fundamentais. Substituam os processados por alimentos que nasçam da terra e coisas que vocês tenham em casa saudáveis. Verifiquem se os vossos filhos estão a beber água e voltem ao básico